Hoje não tem faca, não tem machado, não tem navalha. Hoje é só um tereré porque tá quente pra caramba. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um episódio aqui do Fio da Navalha, o quadro de discussões aqui do portal Sobrevivencialismo, onde nós cortamos os nossos assuntos ao meio. Hoje eu não estou com uma lâmina aqui, até porque nós não vamos cortar assunto nenhum. Na verdade, a gente vai fazer uma recomendação muito interessante sobre os 5 livros da área militar que eu li, gostei e recomendo para que você também conheça. Mas antes disso, meu jovem, deixo claro que nós lançamos os novos modelos de camisetas do portal Sobrevivencialismo na nossa loja oficial, que é a viadefuga.com. Então confere os modelos, o link vai estar aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Entre eles tem esse modelo aqui e mais outros modelos bem legais que com certeza você vai gostar. Então vou deixar bem claro esse jabá aqui porque vale a pena dar uma olhadinha lá, você apoia o nosso trabalho, vai ficar mais bonito, então dá uma checada lá. Agora sim, com o jabá feito, está na hora de começar as nossas recomendações. Mas antes da gente começar, eu quero deixar um recado muito claro aqui para vocês. Um recado até mesmo um pouco rude. Mas eu não vou tolerar nenhum tipo de mimimi, churumelas ou reclamações sobre Júlio, mas eu não gosto de ler é chato. Para com isso, tá? Esse tipo de pensamento é o pensamento de quem é cego e não quer ver, que é o pior tipo de ignorante que existe, tá? Leitura pode sim ser chato no começo, mas se você se esforçar, você começa a criar o hábito de ler e então com certeza você vai ter muitos ganhos com isso. Se você hoje não consegue ler, leia que seja uma página por dia de um tipo de livro que você gosta, que com certeza as coisas vão fluir. Se você é adolescente e fica pensando que odeia ler aqueles livros de literatura brasileira com uma linguagem arcaica, entenda que existe muita coisa boa por aí. É só você escolher um livro legal que com certeza você vai se empolgar na leitura, tá? Então, por favor, vamos mudar essa realidade brasileira que hoje o Brasil, na verdade, está colocado entre um dos índices mais baixos de leitura por habitante. E, senhores, sejamos honestos, né? Se a sua internet cair, se a sua luz elétrica acabar, não tem mais YouTube, não tem mais vídeo, não tem mais áudio. Você só vai ter os livros que estão na sua estante. Eu não sei quantos livros você tem na sua estante, mas pode ter certeza que eles vão fazer a diferença para você. De nada adianta ter tudo salvo, lindo, maravilhoso no seu computador se você não tem nada impresso, não é verdade? Então, crie o hábito de leitura. Dito isso, agora sim eu posso começar com a recomendação dos livros. Eu não queria ver os comentários poluídos só com esse tipo de mimimi aí. Então agora vamos em frente. Agora você pode estar pensando, mas Júlio, para que eu preciso ler livros de táticas militares? Para que eu preciso ler livros de sobreviventes de guerra? A resposta é óbvia, né, meu jovem? A história tende a se repetir. Então, se você conhecer a realidade, por exemplo, de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que passou por grandes dificuldades lá, seja onde ele morou, você aos poucos começa a entender como as coisas acontecem em um cenário de crise violento. Não só isso, mas conhecendo livros de técnicas militares, de táticas militares, você tem uma vantagem estratégica. Pode parecer um pouco louco dizer isso, mas se você tiver conhecimento do que é um flanqueamento, do que é um contra-ataque, o que é um blitzkrieg, por exemplo, você ganha uma vantagem muito grande numa situação de combate, até mesmo de sobrevivência urbana. As táticas militares podem ser aplicadas não somente em guerras com grandes exércitos, mas também numa situação de sobrevivência urbana e olha lá, em vários outros cenários também. Para que você tenha um menu variado de títulos e temas e abordagens diferentes, eu não vou pegar livros somente de uma categoria, como por exemplo, relatos de sobrevivência. Não. Entre esses 5 livros eu selecionei 2 de táticas militares, 1 de relato histórico, 1 de relato de sobrevivente e 1 de relato de soldado, ou seja, alguém que estava batalhando no campo, beleza? Então agora vamos começar com essa coletânea de conteúdos e eu vou esperar que você goste das minhas recomendações. A minha primeira recomendação é um livro que esteve em evidência recentemente por conta do lançamento do filme dele. Se eu não me engano, o filme foi lançado em 2015 ou 2016, mas é O Sniper Americano, que conta a história de Chris Kyle, que é um combatente americano que teve o maior número de mortes confirmadas na região do Oriente Médio em disparos de longa distância. Então, se você gosta de conhecer como é a lida diária de um soldado em campo de batalha, as tensões que ele passa, as dificuldades
dificuldades que ele enfrenta, ainda mais lutando contra elementos que utilizam técnicas de guerrilha, com certeza o livro do Chris Kyle é muito bom, tá? Se você já assistiu o filme, é claro que você já conhece a história inteira, mas no livro você vai ter um olhar muito mais aprofundado. Assim como qualquer outro filme, né, quando é baseado em um livro, eles tiram muita coisa da história. No livro você vai poder ler tudo com calma e é uma leitura muito fácil, a linguagem está muito tranquila e vale a pena você conferir. Claro que se você for fluente em inglês, eu recomendo que você leia a versão original em inglês, até porque a tradução sempre acaba gerando alguma perda de sentido em algumas questões. Mas esse livro aqui está muito bem traduzido, vale a pena você adquirir, muito barato também. Eu vou deixar todos os links dos livros que eu recomendo aqui na descrição, beleza? Então minha primeira recomendação, como eu disse, um relato de um combatente, o Sniper Americano, de Chris Kyle. A segunda recomendação que eu tenho aqui pra você é um livro que eu gosto muito e que eu coloco uma ênfase aí. Se você tiver que escolher somente um dos livros que eu vou recomendar aqui hoje, pega esse que você não vai se arrepender, que é A Cor da Coragem, que conta a história de Julian Kuski, um polonês de 10 anos de idade que começou a lutar contra o exército nazista. É isso mesmo, o que aconteceu foi o seguinte: a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, na época Julian Kuski tinha apenas 10 anos de idade. E nesse momento, então, ele começa a sabotar as iniciativas nazistas na tentativa de evitar que o seu país fosse tomado por essa força do mal. E aos 12 anos de idade, se já não bastasse estar lutando desde os 10, ele foi recrutado para uma força de resistência pelo seu mestre escoteiro. Então Julian Kuski, com 12 anos de idade, pega a arma e vai lutar contra o nazismo. Uma história muito interessante. Esse livro aqui é legal porque ele tem muitos fatos históricos ilustrados. Olha só que interessante, não sei se vocês vão ver aí, mas ó, o livro, deixa eu pegar aqui, ó, o livro ele tem muita imagem, tá? O tempo todo que você lê alguma coisa, tem uma referência de uma imagem do lado que vai te colocando naquele universo de como é fazer parte da resistência de um país pequeno, sendo literalmente engolido por uma força gigantesca que foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, fica aqui a recomendação, A Cor da Coragem, de Julian Kuski, a editora é a Valentina, tá? Também vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha, porque olha, cara, esse aqui é nota 10. A minha terceira recomendação já é um pouco mais específica, que é o livro voltado para história. Então até agora, se você gostou da ideia de ler relatos de pessoas passando por situações complicadas, tensas e tudo mais, talvez esse livro seja um pouco mais tecnicista, mas vale a pena ser lido também, porque conta a história real, como eu disse, que é o livro Berlim, 1945, A Queda, de Antony Beevor. Antony Beevor é um grande historiador da Segunda Guerra Mundial, o cara manja muito, e esse livro aqui, que é quase que uma bíblia, ele conta a história do avanço das forças aliadas no momento que eles estão tomando Berlim. E ele dá todos os detalhes mais vívidos possíveis sobre como as coisas aconteceram. Você tem aqui algumas fotos bem interessantes que relatam toda a queda do Terceiro Reich mesmo. E assim, resumindo, é um grande relato que precisa ser lido, mas eu já aviso, tá? Aqui tem algumas coisas meio complicadas, porque conta todos os detalhes mesmo. Você vai conhecer todos os detalhes de como aconteciam os estupros coletivos, os saques, as barbáries, os assassinatos, enfim, você vai descobrir tudo o que acontecia durante essa invasão de Berlim, sem muitos filtros. Realmente é muito interessante para você conhecer como os exércitos pensavam, como a cabeça louca do Hitler já estava completamente passada mediante as decisões que ele tomava. Enfim, se você gosta de Segunda Guerra Mundial, esse livro aqui ele tem uma leitura um pouco mais maçante, tá? É um livro que você pode sim ficar cansado hora ou outra de ler, mas insista que ele vai te dar um conhecimento fantástico sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial e da queda do Império do Mal, que é o Império Nazista, tá bom? Então fica aqui, Berlim, 1945, A Queda, de Antony Beevor. A editora é Record, tá? O link também vai estar na descrição. A minha quarta recomendação é um livro que já foi muito comentado por aí, muita gente já leu, mas também é um livro que foi um pouco distorcido aí pelas redes sociais. Hoje você vê algumas frases de Facebook com o nome do cara e tal, que é o Sun Tzu, ou seja, A Arte da Guerra. Esse livro aqui é
fantástico para aqueles que querem conhecer o básico do que como funciona a estratégia militar. Sun Tzu foi um estrategista militar, se eu não me engano, da época de 140 a.C., assim, faz um bom tempo que esse cara viveu, mas os princípios dele são tão interessantes, tão simples de serem aplicados, que até hoje eles podem ser utilizados como referência para você que gosta de estudar essa questão tática e militar. Até a faculdade de administração recomenda que você leia esse livro aqui, tá? Contudo, eu recomendo que você pegue os capítulos completos. Existem milhares de edições aí da Arte da Guerra, procure aquela que tem mais páginas, resumindo, tá? Porque de nada adianta você só ler os ensinamentos dele. Por exemplo, esse livro que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui pra você, ó, ele é um pouco mais chique, tem uma série de artes aqui, mas ele mostra a leitura do Sun Tzu e logo em seguida ele faz uma análise do que o Sun Tzu quis dizer em relação a isso. Então você fica com uma visão muito mais completa do que só ler ali os parágrafos de citação dele. Então recomendo A Arte da Guerra. Sun Tzu nem tem muito o que falar sobre isso, mas não subestime. Eu sei que é um livro que já caiu aí na língua do povo, todo mundo acha que já entende, que tira sarro com isso, mas cara, leia com cuidado, aprenda os princípios. Se for possível, pega um papel e caneta e vai lendo e anotando os princípios básicos, que cara, isso aqui vai te dar uma visão muito maior das coisas, tá bom? Então fica aqui a minha quarta recomendação. E para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês um dos livros que eu mais gostei de ler, na verdade que eu terminei ontem, que eu achei fantástico, que é Para Ganhar a Guerra. Esse livro aqui condensa as 25 melhores táticas de todos os tempos. Cara, é um livro, eu não consigo nem explicar do quão bom esse livro é, tá? O autor é o Rob Johnson, Michael Whitby e John France, da editora Zahar. O que acontece aqui? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, ele vai pegar essas 25 táticas utilizadas nos grandes combates e vai escrutinar elas, ele vai analisar cada uma delas e entender por que elas funcionaram e por que elas foram tão efetivas. Então, por exemplo, você tem aqui táticas como desequilibrar e conter, ou táticas como concentração de poder de fogo, ou dissimulação e fingimento, e ele vai relatar tudo isso de uma maneira histórica, mostrando fotos das coisas acontecendo e, de fato, fazer uma análise histórica muito completa de como essas táticas realmente ajudaram a determinada força a ganhar a guerra. Então, cara, eu fiquei fascinado por esse livro. Quando eu comprei ele, eu fiquei pensando, putz, vai ser um daqueles livros técnicos, chatos pra ler, mas eu recomendo. Para Ganhar a Guerra é um dos melhores livros de tática militar que eu já li, uma leitura super light pra você conhecer, ele realmente deixa empolgado durante a leitura. Eu sei que é um livro histórico, mas você vai lendo e você quer saber o que vai acontecer e aí você vai passando as páginas, então assim, vale a pena, tá? Até porque tudo que você tá lendo aqui é real, então assim, não tem fantasia envolvida no processo, tá? Fica aqui a minha quinta sugestão. Para Ganhar a Guerra é um livro excelente. Na verdade, se eu pudesse recomendar somente 2 livros, eu diria esse aqui e A Cor da Coragem lá, que é a história do Julian Kurski. Esses 2 livros são realmente o topo da lista hoje em termos de leitura para mim. É fácil de ler, é gostoso, é empolgante e você termina assim, em 2 dias você se empolga e lê o livro inteiro. Então é isso, senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas 5 sugestões aqui. São livros muito legais que eu tenho aqui na minha estante. Eu geralmente leio os livros no e-book, né? Ou seja, eu baixo ele via ePub para ler no meu leve. Se eu gosto do livro, eu compro a versão física dele para deixar aqui na minha estante. Então esses livros aqui mereceram um espaço na minha estante por serem muito bons, tá? Se você tem dificuldade de leitura, como a gente conversou lá no começo, comece lendo pelo Sniper Americano, que tem uma linguagem bem fácil, bem tranquila de você ler. Depois vai pro A Cor da Coragem, que também é muito legal de você ler, tem muitos relatos, muitas fotos e tudo mais. Depois disso você vai pro Sun Tzu, que é a Arte da Guerra, deixa eu pegar ele aqui, que é este aqui, e depois você vai Para Ganhar a Guerra, que foi o quinto que eu falei, e por último, o mais complexo, é Berlim 1945, A Queda. Nessa sequência você vai conseguir digerir muito sobre o que é o mundo militar, quais são as táticas, quais são as estratégias, como as pessoas vivem no meio dessa situação de zona de guerra, que é uma grande complicação, enfim. Cara, aqui já tem uma coletânea muito legal para, se você for um leigo completo nessa área, já ficar apaixonado e começar a ler que nem um louco, tá? Se você conhece outros livros da área de guerra que eu não citei aqui, que são muito bons, por favor, deixa nos comentários. Eu estou procurando títulos legais para que eu possa acompanhar também, porque ler é uma grande diversão. Enfim, senhores, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, entra na nossa loja oficial para ver as nossas camisetas novas, não vai perder, a gente fez poucas unidades, então já vai esgotar, tá?
Então, no mais, se você gostou, se inscreva no canal para receber novos vídeos aqui do portal. Nós temos uma bacalhada de quadros diferentes para você aqui e pode ter certeza que você sempre é muito bem-vindo, desde que você seja uma pessoa gentil e educada. Então, no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.